Eba, a Globo Esporte está de volta, já a gente fala mais de Copa do Brasil, mas pro Galo nesse fim de semana é Campeonato Brasileiro, jogo depois de amanhã em Belém do Pará, contra o Remo, 6h30 da tarde. Vamos pra cidade do Galo, porque hoje o dia foi movimentado por lá. Laura Rezende, boa tarde pra você, treino aberto, papo de reforço, apresentação de jogador, boa tarde pra você. Ei, Maurício, boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Globo Esporte. Manhã movimentada por aqui. A gente pode acompanhar os 15 minutos iniciais de praxe do treino do técnico Eduardo Domingues. Os jogadores titulares diante do Juventude ficaram na academia, fizeram um regenerativo e os demais foram a campo. Quem foi apresentado por aqui foi o reforço do Atlético, o atacante Thiago Borbas, de 24 anos. Ele que é uruguaio, chega por empréstimo até o fim da temporada, pertence ao Bragantino, mas estava emprestado ao Real Oviedo da Espanha na última temporada. Ele falou com a gente sobre o incômodo jejum que ele vive na carreira. A última vez que ele marcou, Maurício, foi há mais de um ano, no dia 13 de julho de 2025. Vamos ouvir o que ele disse. Eu sou um cara muito jovem, com vontade de ressurgir de novo a carreira e que é melhor esse clube para voltar a fazer gols e me sentir de novo como jogador. Tá aí o Thiago Borbas e Laura, teve mais papo de reforço? Paulo Brax falou, desculpa. Falou, Maurício. Quem falou por aqui foi o vice-presidente de futebol, o Paulo Brax. Ele comentou sobre a janela de transferências do Atlético. Ele negou que haja uma negociação do Galo com um colombiano Quinteiros, que está livre no mercado. Além disso, ele confirmou outras negociações. Kevin Castanho, de 25 anos, disputou a Copa do Mundo com a seleção colombiana, está na pauta do Galo, existe uma negociação. E um sonho antigo do torcedor, o volante Fred, ele comentou sobre essa negociação. O Galo ainda não desistiu de contar com o jogador, ainda nessa janela de transferências. Vamos ouvir. Eu não tenho nenhuma atualização para passar para vocês, o que não significa que eu não tenha uma atualização interna. Eu não tenho para exteriorizar. Então, enquanto tiver prazo, enquanto tiver janela, a gente tem essa chama de esperança acesa em relação ao Fred. Kevin Castanho é um atleta que eu confirmo que a gente tem um interesse, confirmo que a gente tem uma negociação em andamento com o River Plate. Havendo alguma novidade concreta, eu passo para vocês. Tá aí o Paulo Brax. Qualquer novidade pode chamar, Laura. Muito obrigado pelas informações. Vamos pro... Esse jogador, sim. E aí, Galante? E aí, você ouviu aí que você já fez uma cara, né? Porque essa novela do Fred já tá exagerando, né? O tempo tá passando e o torcedor do Atlético fica nessa. Eu já falei que eu não crio mais expectativa, não. Esperar até o último momento, esperar até dia 11 de setembro, quando fecha a janela. Até lá, o Atlético pode estar fora da Copa do Brasil, pode estar fora da Sul-Americana, pode ter só um Campeonato Brasileiro. Tudo bem que eu entendo que o Fred vai chegar e ser uma contratação não só para essa temporada, para outras, mas o Atlético tem uma necessidade do seu time, porque o Fred é um jogador que realmente pode mudar o patamar, mas tem que ser para ontem. Ele falou que vai esperar até o último segundo. Pois é. O problema é esse último segundo, eu acabei de falar. Você pode ter só uma competição e não sei aonde você vai estar. Eu acho que o Atlético deveria dar uma acelerada. Em relação ao Castanho, é um bom jogador de Copa do Mundo, né? Eu acho que tá bem próximo, parece que a coisa está bem encaminhada. E se chega, eu acho que chega para poder ser titular desse time do Atlético. Aí alguns vão virar, como tem toda... né? Mas lá no River, o Fausto Vera está de titular, ele perdeu a titularidade do Fausto Vera. Mas existem vários fatores. Isso não quer dizer que o jogador é um jogador ruim, porque o Fausto Vera não deu certo aqui, e aí ele está sendo lá titular. Matheus Henrique é reserva no Cruzeiro. É uma série de situações, né? Às vezes é o momento, às vezes é o treinador, a maneira que o treinador quer que ele jogue, que não está dando certo, e aqui no Atlético ele pode chegar a encaixar. Eu vejo com bons olhos essa contratação. Ele também cita sobre o Ivan Roman, que está realmente negociando, e deve estar, a gente já falou muito sobre isso aqui, estava insatisfeito, não está tendo oportunidade, e pela hierarquia do Atlético não vai ter, a verdade é essa. Porque você tem ainda o Léo Duarte acima dele, você tem o Vitor Hugo acima dele, você tem dois zagueiros, às vezes você tem o Natanael que joga como um terceiro zagueiro. Então eu acho que o mais plausível mesmo é emprestá-lo, como o Atlético está pretendendo fazer com o Ivan Roman, para pegar mais uma rodagem, do que você ficar com um jogador ali que não quer jogar, fica insatisfeito e tudo mais. E ele deu uma letra também, né, nessa dele aí, sobre o Igor Gomes, né? Que às vezes um jogador que está escanteado, que muita gente fala que não vai ser utilizado e tal, pode de repente aparecer, demonstrar, né, um potencial e tudo mais. Mas quanta convicção, hein, Breno? Que o Atlético sempre contou com ele, mas só um detalhe, não é sempre contou, não.
Porque a gente averigou aqui, a gente tem informação, inclusive, do lado do jogador, de que foi comunicado a ele de que ele não iria... A gente, uma pessoa do Atlético me disse que esfriou com o Red Bull Bragantino. Uma pessoa do Atlético, pessoas ligadas ao jogador também falaram. Tentaram colocar ele no Santos, o Santos não quis, até porque não tinha dinheiro. O Red Bull Bragantino, faz uma semana que disseram para mim, esfriou com o Red Bull Bragantino. Então, aí agora vem essa então não pode falar que aí, cara. Porque muita gente colocou ele fora do clube e não estava. Não, gente. O Atlético já tinha deixado claro, inclusive, isso é informação do lado do jogador, de que ele foi comunicado que não vai renovar o contrato dele, que acaba no final do ano. E a gente trabalhou com informações sérias, né, Breno? Exatamente. Você é muito sério para apurar, o HG idem, né? As pessoas não têm que confirmar aquilo que vocês apuram, que qualquer um de nós vem apurar, outros apuram muito sério a respeito do Atlético, Betinho, Frossar, enfim, outros tantos. Mas aí é aquela coisa, né, da convenção. Por isso que eu tô chamando a atenção mais uma vez. Principalmente, Breno Galante, você sabe muito bem, depois de um resultado e de uma classificação, não é a primeira vez que pessoas dentro de um clube dão a entender que o caminho que está indo, as coisas se ajeitaram naturalmente. O Atlético segue urrando urgentemente para a necessidade de jogadores chegarem, principalmente na posição de meio campo. Porque esse movimento, já colocaram o Igor Gomes fora, daqui a pouco o Dudu consegue ajudar o Atlético numa vitória lá no Pará para cima do Remo, vem de novo esse discurso. Isso vai se sustentar até o momento que o Atlético oscilar. Porque a gente sabe, em todas as competições, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, por mais que o torcedor atleticano não deseje isso, ele sabe que em algum momento o time oscila, principalmente numa sequência longa de jogos, a cada 3 dias praticamente. Então, neste momento, esse discurso atleticano por parte da diretoria do Atlético, mais uma vez, cai como uma luva. Porque o Atlético venceu, não passou nenhum tipo de sufoco nos 180 minutos contra o Juventude. Teve uma bola na trave aqui na arena, mas daqui a pouco a situação muda. O Atlético precisa de olhar para o restante da temporada. Não é só para este momento que se está vivendo no mês de agosto. O Valor, eu até vou lembrar de um outro fato. Teve uma defesa milagrosa do Everson lá. Exato. Aquilo ali, né, poderia ter custado caro ao Atlético. Foi a chance mais clara do jogo. Mais clara, Eu penso assim, gente... o Atlético, ele falou ali, né? No último minuto venceu. Se o Atlético tivesse perdido a classificação, hoje o mundo tinha desabado. Mas o Atlético foi conseguir no último segundo, né? Último segundo. Então, eu acho que isso tem que servir de alerta. O Atlético enfrentou um time que, tudo bem, é um time certinho do Juventude, mas é um time de Série B, cara. O Atlético agora tem adversários que são muito superiores. Você vai pegar esses 8 times que vão chegar na Copa do Brasil agora, todos com certeza são muito mais difíceis do que o Juventude. O próprio Bragantino, que o Atlético vai enfrentar na próxima semana pela Sul-Americana, é muito mais difícil do que o Juventude. E você imaginar que está tudo certo porque classificou, não, calma. Eu acho que o Atlético tem que correr atrás de reforços para ontem. Essa situação de ficar esperando até o último momento me preocupa muito, porque você pode estar colocando, inclusive, algumas competições em risco. O Atlético tem até amanhã para poder registrar jogadores para as oitavas de final da Copa Sul-Americana contra o Bragantino. E o Braga já deixou claro hoje que não vai. Então é esse time que vai enfrentar o Bragantino nos 2 jogos. Isso é fato. Nem o Kevin Castanho, né? Não, porque não vai ter nem tempo hábil. Amanhã pode ser... Aí para as quartas de final, se o Atlético passar. Para as oitavas, encerra amanhã a inscrição. E ele já deixou claro que não vai acontecer. Não vai ter. Então, assim, só mais uma vez para não tomar o... Isso aí, torcida atleticana, o Paulo Brax, diretor executivo de futebol do Atlético Mineiro, soltou uma informação dizendo que o volante, né, colombiano que atua com a camisa do River Plate, Kevin Castanes, interessa muito a diretoria do Galo, né? É um jogador que atuou, né, pela última Copa do Mundo com a camisa colombiana, né, com a seleção colombiana. Eu, particularmente, não vi, né, muito assim desse jogador. É um atleta que chega para ajudar, né? O cara pode jogar tanto de 5 como de 8. É um jogador que está sendo negociado pela diretoria do River Plate e o Atlético tem um desejo de contratar o jogador. E no caso do Fred, gente, o Fred é um sonho que pode virar realidade, depende... Aí não é mais com o Paulo Brax, aí é com os donos da SAF. Tem que colocar dinheiro na mesa para contratar o Fred. Caso contrário, vai ficar essa negociação se estendendo em banho-maria. Então, assim, é uma vergonha.
Isso aí tem que resolver o mais rápido possível. Vocês concordam? Vocês aprovam esse jogador? É um atleta bom para o Atlético ir atrás? Deixa aqui nos comentários, comenta, fiquem com Deus e até a próxima.